Boa noite, estamos aqui novamente reunidos para mais um dia de estudos em grupo com os amigos, estudantes da doutrina espírita, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o finalzinho do capítulo 6, no estudo anterior nós começamos o capítulo 6, hoje a gente vai continuar esse capítulo, né, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Flamengo de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Lembrar aqui que essa reunião está sendo gravada, ela é publicada no YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Nós também dividimos sempre em duas partes, e eu coloco direitinho escrito lá, o estudo, e a parte 1, parte 2, porque o tempo não dá para fazer em uma reunião só, e aí assim que termina esse link de agora, a gente passa para o segundo link da continuação do estudo, né? Vou pedir para que vocês desliguem o áudio, para a gente fazer a nossa oração inicial, pedindo um amparo para o nosso estudo da noite de hoje. Então, vamos elevar nossos pensamentos, vamos pedir a Jesus o seu amparo para nossos propósitos de bem servir. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos em grupo. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse estudo possam ser aprendidos por todos nós e utilizados para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, então, a permissão para que possamos iniciar as atividades da noite de hoje. Com o seu amparo, graças a Deus. Estamos gravando direitinho. E eu vou colocar, então, aqui o capítulo para a gente acompanhar. O resumo, né? Então, está aí o resumo. Vou diminuir aqui para a gente enxergar tudinho. Certo? Então, estudo 8, né? Hoje é o nosso 8º encontro. Capítulo 6, e o título é Aclarando Acontecimentos. Então, o grupo de Miranda ouviu no hospital alguns gritos e correria na direção de um apartamento onde uma paciente estava visivelmente incorporada por um inimigo espiritual que a dominava. Ao ser notificada a confirmação do diagnóstico da Covid-19, ela foi dominada pelo medo da morte e começou a desarmonizar-se interiormente. O adversário, que a persegue já há algum tempo, utilizou-se dessas circunstâncias para provocar uma grave reação. A mulher agitou-se, começou a se debater na mão dos enfermeiros, que logo pensaram ser uma crise emocional, como realmente o era. E, de imediato, aplicaram-lhe uma alta dose de calmante, deixando-a prostrada. Cláudio, que é o passista, né, aproximou-se da paciente e, aplicando-lhe energias restauradoras, afastou o invasor, que foi controlado pelo mentor Spinelli, enquanto a paciente passou a dormir sob a ação do medicamento e dos fluidos. Aí, agora, em outro paciente, eles vão encontrar um sexagenário cardíaco que estava morrendo por asfixia. Spinelli aproximou-se do cadáver e apontou os brônquios e as câmaras pulmonares, elucidando penalizado. Que tragédia do vício do tabaco! Nosso irmão é considerado como suicida indireto, por haver submetido seu organismo à pressão das substâncias químicas do cigarro, que lhe destruíram os alvéolos delicados, impedindo-os de manterem as suas funções vitais. Em seguida, eles observaram que espíritos viciosos, de péssimo nível moral, acercaram-se do cadáver e arrebataram o recém-desencarnado, antes da eliminação das últimas energias vitais do organismo. O Spinelli relata que os suicídios indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, o bem-estar, o equilíbrio do organismo na vilegiatura carnal é uma agressão que culmina por derrotar o corpo, né? Os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades, ou, simplesmente, por somatização, ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva do ser. Então, atentando para esse detalhe, né? Que as enfermidades não estavam na ficha evolutiva. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares
e tóxicas, as culturas do pensamento negativo geram vibriões e bactérias psíquicas, que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. A Spinelli ressalta aqui, é indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas. Nós já falamos várias vezes sobre tudo isso que está ali em cima. Agora eu vou pegar pedacinho por pedacinho da live que eu assisti, que eles foram comentando, mas antes disso eu quero saber de vocês, agora todo mundo tem que responder. Quero saber se vocês acham que alguém morre antes da hora. E se existe hora marcada para morrer. Quem que vai falar primeiro? Quero a opinião de vocês, porque a gente tem que trabalhar com o que a gente sabe da doutrina, né? Sultana, não existe hora marcada para morrer. Nós temos uma quantidade de fluido vital, né? O suficiente para uma programação da nossa encarnação, né? Mas a gente pode cometer, como está escrito no livro, né? O próprio Miranda nos ensina que nós podemos, por nosso livre-arbítrio, comprometer nosso perispírito e diminuir esse tempo por nossa responsabilidade, como é o caso do suicídio indireto, né? E é interessante essa questão do suicídio indireto, muita gente não sabe que é uma responsabilidade quando a gente agride o nosso organismo com substâncias tóxicas, qualquer que seja, né? Até alimentos excessivos, a alimentação excessiva, né? Gordurosa, que a gente sabe que faz mal, mas não consegue resistir, né? O que é o mal de todos nós, né? Mas que avança ao passo de nos causar transtornos orgânicos, né? Tudo isso compromete esse nosso, entre aspas, prazo, né? Que nós temos aqui. Morrer antes da hora, assim, eu não diria que a gente morre antes da hora, porque, na minha opinião, não existe hora marcada para morrer. Mas nós somos partícipes de uma diminuição desse tempo que está programado para a gente. Essa é a minha opinião. Quem mais fala? Denise, fala aí. Eu não sei se é nesse primeiro livro de André Luiz, que é o nome? Primeiro é o Nosso Lar. Nosso Lar. Eu não sei se foi nesse que alguém rezava para... Eu sei que é um dos livros de André Luiz que alguém pedia para que uma senhora não fosse embora. Porque... Não é nesse, não. Eu acho que é lá, né? Lá no quinto, não sei. Eu sei que é bem depois. Tem uma criança. Sabe o que eu estou falando? Tem uma criança que pede. Eu acho que se existe porque existia uma criança no meio disso tudo, então ela pedia que não fosse naquela hora, né? Naquele momento não seria um momento ideal, um dos protetores espirituais dela. Então, eu acho que se pode existir uma prorrogação, pode existir uma antecipação sem que ninguém saiba, entendeu? Eu acho que hora marcada para morrer não tem, não. A gente tem uma programação como esqueci o nome dela, falou, como a menina falou, mas... Carla. Mas acontece que, de repente, essa programação pode ser alterada, entendeu? Quem mais? Eu acho isso. O que vocês acham mais? Vamos falando dos outros aí. Quero saber se está todo mundo com a minha opinião, se a gente tem como juntar com nossos conhecimentos, um pouquinho de cada coisa. Fala aí, gente. Não fica com vergonha, não. Eu trouxe aqui a seguida e botei até umas referências. Porque é o seguinte. Deixa eu diminuir aqui. O que eles falam para a gente, vou colocar primeiro o que fala para a gente analisar juntas, tá? Bom, primeiro que a gente, no livro dos Espíritos, na pergunta 13, Kardec vai falar dos atributos de Deus, né? E um deles, ele fala, é ser soberanamente justo e bom. Então, Kardec não fala que ele é soberanamente justo e soberanamente bom. Ele não separa a justiça de Deus do justo, ele já está atrelado ao bom.
o adjetivo, né, da justiça aqui, uma justiça bondosa, não está separado. Então, se Deus é justo e bom, nós não temos injustiças, que a gente sabe disso, né? Acontecem injustiças, mas não existe injustiçado. Nós já falamos isso algumas vezes e todo mundo sabe. Quem viu também, se vocês lembrarem do livro, do filme, quer dizer, também deve ter o livro, das Mães de Chico Xavier, não sei se vocês lembram, tem o caso do menino, que a babá deixa ele andar de bicicleta, e o garoto depois bate a cabeça e vai ver que ele estava com tumor e coisa e tal. E aí a garota fica se sentindo culpada e ele fala, você foi um instrumento, porque tem que ter, né, uma coisa para a pessoa, não é ela que matou, nem ela é culpada, mas tem que até haver esses instrumentos, né, para essas coisas acontecerem. Aí a história que até a Carla estava falando, tem um programa. Sim, tem um programa. E o programa, em várias vezes que eu já li, e aqui vai confirmar isso, e isso está no livro que a gente já estudou, Livro dos Espíritos, pergunta 738. Que aí começa aqui na história dos flagelos, né? Mas aí ele vai responder o que a gente está discutindo. Ele pergunta, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Aí no item A, vai falar, nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Mas vamos ver a resposta que os espíritos deram. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Nós já estudamos isso e a frase está aqui. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Para continuar aqui, para a gente fechar o raciocínio direitinho. Isso era 738. Na 853, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Kardec pergunta. E os espíritos? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. E o último pedacinho que tem a ver também, na letra que é a 853A, vem a pergunta, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E a resposta é bem clara, não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, qual escolheu tal ou qual existência. Então, agora vamos parar para pensar. Que resposta foi o tempo todo? Não, não vai morrer, não vai morrer. Agora, que horas que acontece que a gente mexe com esse momento da morte? Porque todas as outras coisas que eu já li também, já estudei, já prestei atenção nas palestras, tem espírita que acredita que tem a hora para morrer, como está falando, entre aspas, porque não está bem assim decidido aí nessas perguntas, mas está assim, está especificando. E tem uns que falam, inclusive o Richard Simonetti falava, eu fiquei sabendo que ele falava que o Kardec estava errado, que não tem disso não, que a pessoa pode morrer antes da hora. Mas o que significa essa hora? A hora, não existe uma hora, por exemplo, você programou e fala, eu vou morrer com 42 anos, quando eu fizer no mês tal, dia tal. Isso não existe hora para morrer. Não tem a hora e o dia programado. Primeiro, porque pode ser você recebeu um acréscimo de misericórdia, e a gente fala, que muita gente já recebeu, o próprio Divaldo já recebeu uma moratória. Então, a pessoa recebe uma moratória de 5 anos, 10 anos, 15 anos. E isso acontece toda hora. Nesse livro está falando, não sei se a gente já falou, mas fala que a Malvina recebeu uma moratória, se eu não me engano, também de 10 anos. Então, ou seja, ela ia morrer numa certa época, mas ela agora vai morrer bem depois, porque ela está ajudando muito. O próprio Divaldo mesmo fala que já recebeu. E essa moratória significa que a hora não tem que ser aquela. A pessoa pode também ganhar horas. Como nós vimos aí a história do suicídio. Pode também adiantar a hora. Então, você pode morrer antes da hora, mas isso sempre vai ser em função do que você anda fazendo. Ou você está estragando o teu perispírito, vai morrer porque você provocou a sua morte, aí é o caso suicida indireto. Ou você, eu já li também, está acontecendo, você está fazendo tanta coisa ruim, que aí se reúne o pessoal lá, faz um estudo, e eles acabam, e eu também já escutei falar, que até o Chico Xavier falou isso, eles acabam fazendo com que você saia antes do tempo
para você não acabar de estragar a tua encarnação. Alguns espíritos que tinham uma promessa de fazer um trabalho bom, eu já li sobre isso, não posso dar referência. Mas aqui nós temos a referência de Kardec. Então, o que eu parto do princípio? Por exemplo, estava lendo também nessas pesquisas aí, tinha um carro, se vem um carro e tem uma criança, um homem e uma mulher num ponto de ônibus, o carro atropela os três. Não podemos dizer que não morreu antes da hora. Então, aí cadê aquela justiça de Deus que é amorosa, uma justiça bondosa, que vai pegar, então vai matar uma criança que não era para morrer agora? Não era, e não tem lógica. Se você não entender que as coisas acontecem na hora que estariam programadas, mas pode ter um aumento, como pode ter um adiantamento, tá? Se você não entende, não acredita nisso, para mim não existe justiça bondosa. Porque se você está lá, está quietinho no seu cantinho, daqui a pouco vem um carro, atropela uma criança, não era para morrer? Que lógica é essa? Para mim não tem lógica. Então, eu acho que eu me basei muito nisso que está aqui e foi uma das coisas que mais me deu alento quando eu li o Livro dos Espíritos, dizendo que a pessoa vai ter a hora sim. E você não vai morrer antes da hora se você estiver fazendo tudo certinho. Então, você está trabalhando, está cuidando da sua família. É o mesmo caso dessa doença. Eu falo sempre, se eu pegar e chegar e ficar mal e morrer, porque eu estava na minha hora, porque eu estou fazendo tudo certinho. Entendeu? Estou cuidando, fazendo todas as preparações que tem que fazer, estou usando higiene, fazendo a parte toda que indica lá na saúde. Agora, se a pessoa vai, não pegou Covid, tadinho, morreu antes da hora. Não estava se expondo toda hora. Que o pessoal vai andar de trem, eu ando de trem, ando de metrô, ando de BRT, ando de ônibus, ando de tudo. Cuido de mim, sem me cuidar, e ando de tudo, que mesmo o pessoal está assistindo, no caso, não fica no expondo todo dia, né? Porque tem os trabalhadores que pegam esses ônibus lotados, metrô lotado, mas estão aí, senão já tinha dizimado a população do planeta Terra. Se fosse o caso de ser um vírus que viesse para matar todo mundo, que ele só vai tirar, e o Miranda já falou, vão sair as pessoas que estavam na sua programação encarnatória, vão sair as pessoas que estavam já com essa ligação, com essas energias ruins que também estavam contribuindo, porque senão, para mim, gente, não teria lógica. Agora, baseado no que Kardec fala, só vamos confirmar isso aqui, que ele fala, vai morrer? Não perecerá, e tem disso milhares de exemplos. Um monte de gente que vai pegar o avião cai, a pessoa não vai. No caso do prédio que caiu no centro da cidade, estavam lá umas pessoas não foram para lá, e aí o resto que estava lá foi embora, não adianta, estava lá dentro. Mas tem uns que, em cima da hora, tem as 3 pessoas que têm o contato, o pessoal mandou e-mail dizendo, eu ia, minha avó passou mal, eu ia. Então, se não chegar, ele fala que vocês têm disso milhares de exemplos. Eu acho que vocês têm também conhecimento de algumas pessoas que, em cima da hora, a pessoa não pegou o negócio causou morte das pessoas que estavam ali, e não, pronto, aí a pessoa não foi. E também no filme do Chico, e mais outros filmes também colocados ali, acho que está na história do Chico, que mostra que a pessoa está indo, e o Chico sempre fala, né? Olha, mano está dizendo que ele fez isso, fez aquilo, conta a história ali que está acontecendo. Na verdade, eu acho que a gente pode também pensar nisso. Se essa justiça existir, é uma justiça bondosa, ela só vai deixar a pessoa partir na hora que ela tiver que partir. Vai aumentar os anos de vida dela com a sua moratória? Vai. Tem muita gente que aumenta muitos anos. E vai diminuir a condição de você está estragando o teu corpo, está estragando a sua vida. Que ele fala aqui em cima que não precisa nem ser só com as pessoas não se cuidando, não, suicídio indireto com isso, não. Você vê que ele diz o equilíbrio, pensamento, que a gente já comentou. Você instala a enfermidade, transtornos emocionais. Então, você com a cabeça ruins, pensando que está ficando doente, eu estou doente, você atrai. A gente sabe que tem um monte de gente que tem mania de doença e acaba ficando doente. Tem até o livro daquela doutor Luiz Rey, né, que ela fala, né, que você cuidar do corpo, ela ensina várias mentalizações, porque as pessoas mentalizam o contrário. Eu estou doente, devo estar com câncer, devo estar com isso, e acaba no final de tanto ficar fazendo formando aquelas formas de pensamento que a gente já aprendeu, ela atrai aquela energia para ela. E aí ele fala que somatiza, você vai por somatização essa enfermidade, que não, olha aqui, somatização ensejando enfermidades que não se encontravam na ficha evolutiva do ser. Ou seja, na sua ficha evolutiva, você tem, sim, programação para morrer de câncer com 50 anos. Por exemplo, no livro Memórias do Suicida, a programação era para aquele,
o autor, né? Ficar cego com 40 anos e ficar alguns anos cego. Só que ele não aguentou e se suicidou. Entendeu? Então, essa programação, em formas gerais, ela está colocada para a gente. Nós temos mais ou menos uma data de vai morrer, por exemplo, com quantos anos? Mas não, ela vai morrer quando tiver no mês tal, não. Então, isso aí também já é detalhe demais. Às vezes, a pessoa pode até escolher uma prova ou outra, que queira uma desencarnação, olha, eu quero passar por isso, porque eu já fiz isso com outra pessoa, e eu acho que eu tenho que passar por isso, eu já li casos, e aí a pessoa desencarna daquela maneira. Agora, a gente vai entender que, eu sempre falo, para mim, as pessoas vão quando tem que ir, porque senão, se estiver fazendo tudo certinho, você vai ter o tempo que você está programado, né? Sultânia, eu me lembrei do irmão do Chico, né? Que tinha lá na programação dele, né? Um período em que ele ficaria em estado vegetativo devido ao AVC, né? Uma coisa assim. E ele, por ele ter feito tantas coisas boas junto com o Chico, Ele foi poupado. ele foi poupado disso, por uma misericórdia divina, ele foi poupado disso. É uma história, é um exemplo, né? Desse ensinamento. Exatamente. E aí a gente vê que isso aí é uma programação. É uma programação. E no caso da antecipação dele, foi uma misericórdia, né? Eu acho que a gente não precisa ser radical em tudo, né, Tânia? Eu acho que Deus não é radical, tá? Jesus não foi radical. Então, eu acho que se assim, existe uma hora... É flexível, né? Tem que ter essa flexibilidade. Existe uma hora? Existe. Mas se existe uma moratória e existe o suicídio e existe um pedido para as pessoas que vão perder o motivo da encarnação, então a gente não tem que ser radical. Não tem que ser radical. Existe uma hora, mas sabe, existem exceções. Né? Isso aí, não é absoluta, né? Não é um conceito absoluto, né? Exatamente. Vamos, então, aqui dando esse parênteses, porque o Spinelli estava falando disso, o cara era fumante, né? Ele falou que muita gente esse suicídio indireto acontece. Agora ele vai continuar falando de outra pessoa. Aí que eles estão contando vários casos, né? Agora ele vai entrar com outra pessoa aqui. Miranda está dizendo que deu entrada no hospital uma paciente em lastimável situação, pois a enfermidade já tinha tomado a organização respiratória e cardíaca em disritmias acentuadas. Spinelli convidou-os a acompanhar, inclusive, esse paciente até a unidade de terapia intensiva, onde esse paciente foi acomodado no leito, de imediato passou a receber o auxílio do respirador artificial. Os danos causados pelo vírus eram muito graves, e a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. A turma sempre acompanhando aí, é o que o Miranda sempre ressalta. Algumas entidades odientas maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando seu próximo desenlace para o reencontro além do corpo, com as consequências lamentáveis. Vocês estavam torcendo para ele desencarnar logo, que eles iam pegar ele assim que ele saísse do corpo. O desencarnando, apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal, inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. Então, nós estamos com 7 minutos ainda, eu vou terminar esse trechinho aqui para a gente comentar depois. A palavra, assim, eu mandei o vídeo para vocês, aí eu assisti o vídeo de novo, e eu vi que eles colocaram ali, porque aquilo é uma adaptação do texto do André Luiz. Então, aí tem hora que eles falam assim, o desencarne, não se usa desencarne, que a palavra desencarne não existe. Ela é formada, ela é utilizada, parece que usam para tirar a carne de um animal, uma coisa assim, mas não existe a desencarnação e o desencarne. A palavra desencarnação tem que ser usada. E lá no vídeo eles falam, o desencarne do Dimas, não sei o quê. E aí eu fui no livro do Obreiros, falei, não é possível que o André Luiz escreveu isso, porque eu sei que ele não escreveu, que eu nunca tinha escutado, eu visto essa palavra nos livros do André Luiz. Aí não tinha essa palavra no livro. Eles usaram na hora de fazer a adaptação no vídeo. Então, a desencarnação, a gente não usa a palavra desencarne, deve ser um momento de serenidade. Está falando aí, continua falando aí o Miranda. Tem que ser sereno, para que você possa fazer a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa. Isso tem que ser suave. Por isso que eu passei o link do vídeo, quem não viu, assiste, quem já viu, relembra, que vai mostrar direitinho
essa ruptura desse liame, mas tem que ser com calma, com serenidade, para você ter a diluição pela falta do fluido vital, que esse fluido que mantém a resistência orgânica. Aí vai mostrar direitinho saindo dos fluidos, em uma massa leitosa. E aí, no livro, ele continua falando, quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria. O que é? Ele está falando que a pessoa que não tem, como nós, que temos ideia, né? Entendemos o que é a matéria, que existe o espírito, a pessoa que não tem ideia disso, fica mais difícil ainda libertar dos vínculos. E aí fica o espírito mais agarrado à matéria. Quanto mais materialista, pior. Né? Ele fica mais agarrado ainda. E aqui ele termina esse pedacinho dizendo que morrer não significa desencarnar imediatamente. Isso é que é muito potente. O pessoal fala assim, fulano desencarnou. A gente não sabe, né? Acabou de morrer, geralmente não desencarna ainda não, porque a desencarnação demora algum tempo, né? Dependendo daquela ligação, inclusive, desse espírito com a matéria. E ele diz que tem que ser a desencarnação se dá mais lentamente, a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Então, esse aqui estava no livro. Agora, para lembrar, nós estamos no capítulo 6, mas no capítulo 7 tem uma frase que vai trazer esse mesmo pensamento aí. Morrer é um fenômeno de alta magnitude, com o consequente desencarnar, quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. Então, na hora da desencarnação, a pessoa tem que ficar nessa, né, a pessoa vai, né, de acordo com os seus conhecimentos, se possível, ela tem que ficar na serenidade. Aí, foi terminando aqui também um pedacinho do capítulo, desse pedaço, ele fala assim, Miranda, desencarnação é o processo que inicia com a morte do corpo físico e somente se completa quando o perispírito se desvincula totalmente dos despojos. E aí, isso aí, na verdade, a gente vai colocando para fazer as referências, que vão começar agora. Então, assim, aquele vídeo mostrou direitinho ele se desvinculando, desligando, e o mentor, o instrutor, vai desligando cada pedaço que tem da ligação do corpo, em várias partes, né? A parte do frontal, tem a parte perto aqui do cardíaco, e aí depois, no final, ele vai e desliga, em cima, ele tira... deixa ele ligado só por um fio, né? Aquele fio de prata, entre o corpo e o espírito já estava todo separado do corpo, mas estava ligado pelo fio de prata ainda, que ele disse que era necessário, e aí no dia seguinte eles vão de manhã, e aí desliga ele, daí acontece a desencarnação, entendeu? Vou dar uma paradinha agora para a gente continuar depois, porque faltam 3 minutos. Quem quer comentar alguma coisa sobre isso? Sobre em relação ao vídeo também. A minha mãe desencarnou há pouco tempo, né? Você sabe, foi em fevereiro. Uhum. E na hora da desencarnação, nós somos 7, nós estávamos 6, porque um dos meus irmãos já faleceu, fora os cunhados. E a gente estava ali fazendo orações, porque a gente não queria que ela sofresse, né? E ela não foi sofrendo, graças a Deus. E até o último suspiro dela foi suave. Foi tão assim, sabe? A gente pedindo que entregasse o espírito dela. Eu falava, mamãe, vai na mão do Senhor, entrega seu espírito, vai na calma. E ela foi até o último suspiro, e isso foi assim tão consolador para todos que estavam ali, entendeu? Porque ela não é que ela não tenha sofrido, não sei se ela não sofreu, mas ela foi suavemente, e a gente serenamente, né? Que é isso que a gente você conseguiu serenamente, que é muito bom. Ela estava num ambiente sereno, vocês fazendo oração. Sereno, todos pedindo a Deus que a recebesse, né? Os espíritos consoladores. E isso é que é muito importante isso que eles fizeram, porque nessa hora, se tiver pessoas com energias ruins, ou chorando, berrando, desesperada, não aconteceu isso. E, inclusive, a gente até se deu a mão para que a energia fosse maior. Meu filho estava perto também, era o único neto que estava perto pedindo. E aí foi assim, muito, muito calmo, e a gente sentiu que ela foi, como você falou, serenamente. Entendeu? E eu tenho certeza. A nossa parte é essa. Eu acho que é muito importante todo mundo ter isso. Eu lembro que a gente falou isso muito lá no Lar de Teresa, ter consciência que no momento da morte precisamos da serenidade de todos.
quanto mais você tiver nessa oração jogando fluidos bons para que o ambiente também esteja bom, melhor para todos. Esteja calmo. Tanto que 3 dias depois, eu sonhei que ela estava quietinha no hospital. Ela não estava dormindo, ela só sorriu, porque eu estava muito angustiada, e ela sorriu para eu perceber que ela estava lá numa boa, entendeu? E eu fiquei muito feliz, sinceramente, muito feliz com isso. Muito angustiada, porque perder uma mãe, quer dizer, eu nem podia, porque 61 anos, você ter uma mãe até 61 anos é um consolo, né? É um privilégio. Mas, mesmo assim, eu fiquei um pouquinho angustiada, mas foi tudo bem. Assim como você falou, na serenidade, entendeu? Vamos passar para o segundo link aí, que vai acabar agora. Até já. Acho que só está um pouquinho, né? Não, agora já vai acabar. Vamos passar para o próximo. Tchau.